Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, sexta-feira, nós, às 19 horas, das 19 às 20 horas, temos o estudo do Evangelho, que é aberto a todos que queiram participar. Neste horário também, das 19 às 20, nós temos o atendimento fraterno na casa, a biblioteca funcionando. Então, agora nós vamos dar a continuidade das atividades da casa. Para tal, convido a todos para a prece para esta atividade. Neste momento em que buscamos silenciar a nossa mente, para encontrarmos Deus, esta fonte superior e inspiradora de equilíbrio, de paz, a fim de refletirmos as questões espirituais da vida, as leis que regem o universo. Nós rogamos neste momento o amparo dos bons espíritos, dos nossos protetores, a nos inspirar a fim de melhor compreendermos o que nos traz o Espiritismo. E assim, que em nome de Deus, em nome de Jesus, do benfeitor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, que nós iniciamos esta atividade. A vida que Deus nos oferece como imortal. As experiências e todas aquelas pessoas, todos aqueles seres que fizeram e fazem parte da nossa vida. A nossa gratidão. Porque todos estes que fazem parte da nossa vida, de uma forma ou de outra, contribuem para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para este nosso avanço, evolução, que tem como consequência níveis maiores de paz e de felicidade em nós mesmos. Então, a nossa gratidão. Aquelas pessoas que se preocupam conosco, elas muitas vezes não concordam conosco. Muitas vezes nos contrariam. E até algum ponto em que nós não gostamos. E isto se dá porque as pessoas se importam conosco. No entanto, cuidado com aqueles que só concordam conosco. Aqueles que jamais discordam de nós. Porque estes não se importam conosco. Tanto faz o que vamos fazer ou deixar de fazer. Para eles, tanto faz. Mas para aquelas pessoas que se importam conosco, em determinados momentos da vida em que vamos tomar uma atitude, que vamos fazer alguma coisa, eles muitas vezes nos chamam a atenção, nos contrariam, porque estão preocupados conosco.
aprendermos a reconhecer estes amigos verdadeiros e sermos gratos. Conta Divaldo Franco que na casa espírita onde ele trabalhava, seguidamente ele via uma senhora humilde, de vestes humildes, chegar à casa espírita, e ele havia observado pela sua frequência uma pessoa serena, assistindo às atividades da casa, participando das atividades da casa, recebendo o passe. E ele foi conversar com aquela senhora. Viu nela uma pessoa muito dedicada, muito serena, e lhe deu de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta senhora seguiu frequentando a casa. E outra vez o Divaldo foi conversar com ela. E disse: a senhora já está participando aqui da casa. Eu vejo que tem se interessado, participa dos grupos. A senhora que recebe o passe na casa, a senhora não está na condição mais de receber passe, mas sim de aplicar passe. E ela foi se entrosando, ele foi orientando, e ela começou a trabalhar então na casa. E ele perguntou para ela: a senhora leu o Evangelho? Ela disse assim: não, eu não li. Mas por que a senhora não leu? Porque eu sou analfabeta, eu não sei ler. Eu escuto as palestras. E quando eu vou visitar as pessoas, eu levo o Evangelho. E digo para elas: abra o Evangelho e leia um trecho. E assim ela lê, e eu também aprendo junto. Meu filho, diz ela, era uma senhora que vendia acarajés para se sustentar, lavava roupa para se sustentar, e é o filho. E ela disse: meu filho está estudando, está fazendo a faculdade, e eu, com o meu trabalho, tenho ajudado para que ele se forme. Certa feita, ela está vendendo acarajés e tem um dos seus fregueses que seguidamente compra dela, que é um médico, tem um consultório. E o seu filho estava estudando medicina. Então ela, conversando com o médico, disse: o senhor conhece na faculdade fulano de tal? E disse ele: sim, ele é meu aluno. Por que a senhora o conhece? E ela, para não querer dizer que era o seu filho, que possivelmente poderia ter um constrangimento para o filho, porque ela era uma simples vendedora de acarajés, uma lavadeira, ela disse: pois é, ele é meu afilhado. E eu queria pedir para o senhor, quem sabe o senhor não consegue para ele um lugarzinho no seu consultório, porque assim ele já vai tendo contato com a medicina e vai ajudá-lo nos seus estudos. E aquele homem que simpatizava muito com ela, disse: muito bem, eu vou ver isso. E assim se passou. Certo dia, era madrugada, quando Divaldo Franco é chamado, porque a senhora está muito doente, e mandou chamá-lo. E ele chegou à casa muito humilde, e foi estar com ela, que estava na cama já, numa situação, tuberculose,
bastante grave da enfermidade. E o Divaldo sentou junto com ela, pegou a sua mão, e ela disse: meu irmão Divaldo, eu estou indo, mas eu quero lhe falar, eu quero desabafar, porque eu preciso. Meu filho é médico. Sim, a senhora me contou que ele estava estudando, estava se formando, mas eu não acompanhei. Pois é. Eu, com o meu trabalho de vendas de acarajés, das roupas que lavava, enfim, consegui com muito sacrifício mantê-lo no estudo. E estava muito feliz, porque meu filho ia se formar. Eu ainda consegui algumas economias e comprei um anel, sabe esses anel de formatura, conforme o que a pessoa está se formando? Sim, eu sei, minha irmã. Pois eu comprei, para dar ao meu filho que ele tivesse um anel de formatura. E comprei um vestido, fiz alguns ajustes para estar bem apresentada na formatura do meu filho. E naquele dia em que ele ia se formar, ele chegou em casa e disse: mamãe, hoje eu vou estar me formando, como a senhora bem sabe. Sim, meu filho, eu sei. Veja o vestido que comprei para ir à sua formatura. Ele disse: pois é, mamãe, eu queria lhe fazer um pedido. Espero que compreendas. Hoje, na formatura, vão estar lá pessoas que têm um outro nível social. A senhora entende, mãe? Tem um outro nível social. Pessoas que vão estar muito bem arrumadas. Eu queria pedir para a senhora que não fosse a formatura. Diz ela: Divaldo, foi um choque para mim aquele pedido do meu filho. Mas eu me controlei, mantive o equilíbrio, mantive o sorriso no rosto e disse: claro, meu filho, que eu entendo. Mas aceite, meu filho, o anel que comprei para você. Ele pegou o anel e disse para ela: a senhora sabe que eu não lhe contei, mas eu noivei. O segundo choque que eu tive, meu filho havia noivado e eu não estava sabendo. Disse ele: mamãe, é uma moça de uma classe social diferente da nossa. E para que a senhora não ficasse constrangida, eu não lhe apresentei, mas eu noivei. E a minha noiva, mãe, é que vai entrar comigo na festa da formatura. A senhora entende? Claro, meu filho, claro que eu entendo. Mas eu quero lhe pedir outra coisa, mãe.
o dia em que a senhora tiver qualquer necessidade. Porque hoje eu estou pegando as minhas coisas, algumas coisas só, e vou embora. Não vou morar mais aqui. O que sobrar a senhora dá, porque eu não vou usar, o que eu deixar aí. Mas eu quero lhe pedir outra coisa. Se um dia a senhora estiver precisando, se um dia a senhora estiver doente, não vá ao consultório, mas me ligue e eu virei vê-la. Porque o consultório, mano, é um local chique, muito bem sofisticado, e a senhora não vai se sentir bem lá. Mas a senhora me ligue e eu virei para vê-la. E ele se foi. E hoje eu precisava dizer estas palavras, porque é algo que eu guardei para mim. E você, Divaldo, é uma pessoa de minha confiança, que eu sei que guardará com você este meu segredo. E desencarnou nos braços de Divaldo. Passaram-se alguns dias. E Divaldo Franco, que conhecia o jovem médico dos jornais, das notícias, enfim, Divaldo está no centro espírita fazendo o atendimento na casa, o atendimento fraterno, que aqui nós temos na casa também. Quando as pessoas precisam conversar, temos sempre alguém à disposição para ouvir, para dar alguma orientação, que é o que se faz no atendimento fraterno. O atendimento fraterno na casa espírita é ouvir e, dentro das possibilidades, consolar. Simples assim. E ele está atendendo aquelas pessoas, conversando com aquelas pessoas, e vê na fila o jovem médico, que ele sabia que acabaria vindo vê-lo, porque, sendo ele o último a ter estado com sua mãe antes da desencarnação, ele teria a curiosidade de vir conversar com ele para saber alguma coisa. E quando chegou a vez do rapaz, o jovem médico, chegou, conversou: seu Divaldo, eu sou médico, fulano de tal. Divaldo, eu sei, eu tenho visto, eu tenho acompanhado. Pois é, eu estou aqui hoje porque eu soube que o senhor esteve na Vila Uruguai, numa casa muito simples, com uma senhora assim, que faleceu com tuberculose. Ah, sim, eu lembro, diz o Divaldo. Pois é, diz o jovem, eu tenho um interesse por esta senhora, e eu gostaria de saber o que foi que ela lhe disse. E Divaldo: olha, uma pessoa em estado terminal, numa doença grave como esta, o que tem a dizer? Sim, mas ela não lhe revelou nada.
Ora, eu não lembro. Qual o seu interesse, afinal? Pergunta Divaldo. O senhor é algum parente? Não. Eu tenho só um interesse. Pois bem, eu não tenho nada a lhe dizer, a não ser isto. E o jovem se foi. Passaram-se mais alguns dias e ele voltou, porque a consciência lhe pesava. Ele não iria sossegar enquanto não encontrasse algo que pudesse acalmar-lhe a dor consciencial. E ele chega novamente. Como está o senhor Divaldo? O senhor lembra de mim? Sim, eu me lembro. O senhor esteve aqui alguns dias atrás. Exatamente. Pois é. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. Pois não, meu filho. É sobre aquela senhora. O senhor não lembrou de nada, seu Divaldo? Ela não lhe falou de alguém, de alguma pessoa próxima, enfim, que pudesse? O senhor não lembrou de nada nesse período? Porque na última vez que estive aqui, o senhor disse que ela não havia falado quase nada. De Divaldo, não. Nada assim que eu possa estar lhe dizendo, porque... Mas o senhor tem certeza? Lembre, procure lembrar o que ela lhe falou, não contou nenhum detalhe, alguma coisa íntima. E Divaldo então disse para ela, mas o senhor não é médico? Sim, sou médico. Se um paciente vai ao seu consultório e o senhor detecta determinada enfermidade, chego eu lá querendo saber informações, o senhor vai me passar as informações do paciente, o que ele tem, o que não tem? Não vou. Porque isto é ética. Ele começou a... Diz o Divaldo, pois é, eu também. Eu tenho uma ética. Quando uma pessoa vem conversar comigo, eu não saio por aí falando o que a pessoa falou comigo. Quando alguém vem conversar comigo, relatar em confiança, e às vezes a pessoa está fragilizada, e ela abre o coração, porque encontra alguém de confiança, o que ela falar fica comigo, e ninguém vai saber por mim o que ela falou, nem a situação que ela passou, porque isto seria uma atitude imoral. Eu saí falando por aí o que alguém vem falar comigo. Se essa pessoa confiou a mim este segredo. Mas eu preciso, ora, para que o Senhor obtenha de mim alguma informação, o Senhor precisa me provar que realmente há uma necessidade para isso. Que o Senhor diga. E neste momento entra o espírito de sua mãe. Ela adentra o ambiente e aproxima-se do filho, abraçando-o. E vacilações. E ela diz para Divaldo, Divaldo, diga para ele. E o Divaldo, mentalmente conversando com ela, disse, não, ele que espere um pouquinho mais. Esperou tanto tempo? Ele que espere um pouquinho mais. Mas o que o senhor quer que eu faça para que o senhor me diga alguma coisa a mais? Diga que o senhor é filho dela. E apresente a identidade comprovando. Mas por que o senhor não confia em mim? Não. O senhor talvez também não confie no que eu vá lhe dizer.
Pois é, eu sou filho dela. E neste momento a mãe, que está junto dele, beija a testa do filho. E naquele beijo que ela dá na testa, um facho de luz se faz na cabeça do jovem. E Divaldo lhe diz: você quer saber dela? Diz ele: não. Não precisa dizer. Eu sei que ela está aqui, porque eu sinto a presença. E senti o beijo na testa que ela me dava, dizendo que esta região é a região do conhecimento, é a região das emoções. E o jovem, depois daquilo, seguiu ainda frequentando a casa espírita. A gratidão, o reconhecimento, porque o jovem agora arrependia-se, ele viria dizer mais tarde, de não ter dado à mãe a devida atenção, o devido valor, o reconhecimento, a gratidão àquela que doou a sua vida pelo filho, sem cobrar-lhe nada. Doou tudo o que tinha pelo filho, para que este fosse feliz, para que este realizasse os seus sonhos, que vai reconhecer depois, quando a falta, aquela presença física que nós temos no nosso dia a dia e que se faz ausente, e que cria um vazio em nós, lembrando o que de bom as pessoas têm. Porque quando as pessoas se vão desse estágio físico para a dimensão espiritual, fica em nós as boas lembranças, o que de bom, aquilo que nos marcou, e as lembranças são dos momentos vividos, das experiências boas. E Divaldo tinha o costume de sair, caminhar, e certo dia ele está próximo à praça caminhando, e um senhor à sua frente passa mal e cai ao chão. Ele corre para socorrer e vê que aquele senhor não está bem, está precisando de socorro urgente. E então ele chama o primeiro táxi que está passando, e juntos colocam o homem no táxi, e diz para o motorista: vá para o hospital mais próximo, seja qual for. E eles chegam ao hospital, e o Divaldo desce do carro, vai à portaria, tem uma moça que está lixando as unhas. E ele diz: moça, estamos precisando de socorro, tem o senhor que está morrendo no carro. Diz ela: o senhor é parente? Não, eu não sei quem é, eu encontrei na rua, caiu na minha frente o homem. E quem é que vai pagar aqui o calção? Calção, mas tem isso, o homem está morrendo. Pois é, são as normas. O senhor não é parente? E ele está naquela conversa com a moça, quando entra, pela aparência, um médico, um rapaz alto, e vendo a conversação,
ele indaga o que está acontecendo. E o Divaldo diz: um homem está morrendo aqui no carro. E a moça aqui está me perguntando quem é que vai pagar o calção. Precisamos salvar a vida deste homem. E aquele médico faz um gesto e já começa a correr um para cá, pega uma maca, corre outro para lá, diz o Divaldo: eu comecei a correr também, porque não passou a ser uma correria só, bastou um estalar de dedo daquele homem. E já carregaram a pessoa para dentro, atenderam, e o Divaldo ficou por ali. O Divaldo: bom, já cumpri a minha parte, agora eu me vou. Não, o senhor fique aí, o senhor é testemunha. Vá que o homem morre. O Divaldo: eu estou preso se o senhor morre. Mas passado algum período, volta novamente o médico de lá e diz: ele está melhor, já foi encaminhado para o quarto, foi feito o atendimento, agora ele vai para a sua recuperação, para tratamento, enfim. E aí o médico pergunta: o senhor é parente? Não, eu vinha pela rua, o homem caiu na minha frente, praticamente caiu no meu colo, o que eu ia fazer? Eu tinha que ajudá-lo. Este é um impulso natural, não é nem uma virtude, é um impulso de ajudar alguém que está naquele momento precisando. Mas perguntou o médico: qual a sua religião? Diz ele: eu sou espírita. Diz o médico: ah, logo vi. O que realmente dá uma certa alegria. Porque o procedimento, a conduta moral que nos obriga ao espiritismo, diante de qualquer situação. E aí Divaldo se dá de frente com uma foto, um retrato na parede, em tamanho natural, de uma senhora com um vestido muito lindo. E Divaldo olha aquela senhora admirado. E o médico perguntou: o que acha? Mas que senhora muito bem, muito elegante, diz ele. Parece uma deusa, diz Divaldo. E o médico diz: é minha mãe. Ela teve uma vida muito difícil, mas dedicou-se para me criar sozinha, para que eu pudesse estudar e me formar. Mas a minha mãe adoeceu, disse o médico. E quando estava próximo da minha formatura, eu estive com ela e vi que ela não estava bem. Eu digo: mamãe, o que está acontecendo? Não é nada, meu filho. Então eu abracei-a, procurando já escutar-lhe, para ver o que estava acontecendo, e vi que a situação era grave. Eu disse: mamãe, a senhora está doente. Que nada, meu filho. Eu tomo um chá, isso se resolve. Não fique preocupado. Mas a minha formatura, eu quero que a senhora esteja lá. Meu filho, eu não vou poder ir. Mas fique tranquilo. Sou grato à minha mãe, a sua dedicação. Eu consegui montar este hospital e procuramos fazer o nosso atendimento. Lembrei de Divaldo, da primeira situação, do primeiro filho com aquela mãe, e deste agora. Como as pessoas são diferentes e como conseguem ver o valor que os outros têm de forma diferente. No entanto, nós precisamos reconhecer naqueles que convivem conosco, que discordam de nós, muitas vezes, que às vezes nos irritamos, inclusive, que se discordam de nós,
é porque se preocupam conosco. Porque aqueles que concordam sempre conosco, nos dando tapinha nas costas, estes não estão nem aí para o que vai acontecer. Diz um palestrante para concluir: eu cheguei para alguém e disse, eu vou comprar um carro novo. E aquela pessoa me disse, mas para que, fulano? Tu vai comprar um carro novo? O teu carro está bom, há pouco tempo que tu comprou. Este se preocupa comigo. Porque caso contrário, ele diria, vou comprar um carro novo, ele diria, muito bem, precisamos movimentar o mercado. Aqueles que se preocupam conosco, e que possamos ser gratos por estes, porque estes nos ajudam a melhorar. Porque quando eles nos dizem algo que nos desagrada às vezes, nos fazem pensar. Eu não preciso gostar de alguém para respeitar. Tem um amigo, diz o palestrante, que eu não gosto, mas o respeito. Eu escrevi um livro, e no livro ainda eu fiz um comentário, não com o nome dele, mas uma referência a ele, que ele reconheceu. E eu vou chegando no prédio, com o livro debaixo do braço, havia saído o livro, e quando eu vou chegando com o livro, ele disse assim, e eu perguntei para ele, gostou? Porque eu sabia que ele tinha lido, eu sabia que ele ia ler. E ele disse, o capítulo tal eu não gostei, você não escreveu bem. Eu disse para ele, você está com ciúmes? E entrei, cheguei no apartamento e fui ler o que ele disse, porque se ele falou alguma coisa havia ali. Então aquelas pessoas que nos contrariam, eles nos ajudam a crescer, a rever a nossa postura, os nossos atos, as nossas atitudes, para que procuremos melhorar. Gratidão. Assim, meus amigos, a nossa mensagem de hoje para as nossas reflexões. Vamos